falaram que ia ter essa atividade aqui, né? E aí, se eu podia vir para falar alguma coisa. Eu não convivi com Darcy Ribeiro, né? Mas porque eu sou da UNB, da Universidade de Brasília. E quando eu cheguei na Universidade de Brasília, ele estava indo para a Casa Civil. E assumiu o Anísio Teixeira a reitoria para levar à frente exatamente aquilo que foi o sonho do Darcy, né? Agora, falar de Darcy, porque Darcy, o Darcy era um antropólogo, o Darcy era um etnólogo, o Darcy era um escritor, o Darcy era um político, o Darcy, tudo que você possa imaginar, quer dizer, o Darcy, né? E você veja, ele com 24 anos ele foi morar com os índios, né? E no encantamento dele, exatamente com a sua vivência junto dos indígenas, vem a descoberta daquilo que ele acha que é importante, fundamental para conhecer o nosso país, para conhecer o nosso povo, para conhecer a nossa gente, para nos conhecermos, né? Então, o Darcy Ribeiro, depois ele, inclusive, de certa forma, um conhecimento que ele adquiriu com Anísio Teixeira através dos irmãos, né, Vilas Boas, ele entrou num outro veio e com tudo que ele fazia, havia uma carga muito grande daquilo que ele se dava, né? Então era a questão da educação. Quer dizer, então a educação ele passou a focar como um instrumento que podia ser trabalhado da melhor forma possível para criar as condições de alavancar, por exemplo, tudo aquilo que nós desejávamos, que era o desenvolvimento do Brasil. A Universidade de Brasília, por exemplo, ela tinha o princípio básico da Universidade de Brasília era em cima de duas lealdades. Lealdade aos padrões internacionais de saber. E a segunda lealdade era exatamente a busca de solução para os problemas nacionais. Quer dizer, então ele criou uma universidade exatamente para dar resposta a esse tipo de pergunta. E o Darcy Ribeiro criou uma universidade para o povão. Ele não queria, ele queria exatamente desfazer, quer dizer, essa universidade como uma instituição exatamente de cada vez mais garantir a promoção das elites. Ele queria era o povão dentro da universidade. E isso daí é uma coisa que realmente foi muito importante ao criar a Universidade de Brasília. E foi tão importante na criação da Universidade de Brasília que não é à toa que ela praticamente teve uma vida de 3 anos só, porque depois resolveram acabar. Ela ainda está lá hoje, o embrião, existe o embrião, mas não é aquilo que foi a razão de ser, de existir a Universidade de Brasília. Uma universidade onde o modelo era totalmente distinto em relação à universidade que existia. Quer dizer, essa universidade onde praticamente estava fora de moda. Tinha o mundo avança, o mundo caminha e a universidade tem que caminhar junto, senão ela não tem sentido de existir. Então o Darcy Ribeiro ele cria a ideia da universidade fazer com que você entrasse na universidade e durante 2 anos você
tinha todos os ensinamentos básicos e que permitia você fazer uma escolha livre de sua inteira vontade. Você fazia a escolha, o que você queria fazer. Ao fazer a escolha daquilo que você queria fazer, então você era encaminhado. Quer dizer, tinha, por exemplo, o Instituto Central de Ciências, Letras e Artes, o famoso ICC. É um prédio que até hoje tem lá projeto do Oscar Niemeyer, que nós chamamos de Minhocão. Né? Então, o Instituto tinha toda essa preparação. Então você tinha na Universidade de Brasília, para vocês terem noção da riqueza que era a Universidade de Brasília, porque a Universidade de Brasília, ela acolhia, ou acolheu gente do Brasil inteiro. Né? Então isso daí, uma riqueza fantástica, porque você convivia na Universidade de Brasília com pessoas de todas as classes sociais, você convivia com pessoas de todos os estados do Brasil e você convivia com pessoas de várias categorias funcionais, profissionais. Ou seja, tudo isto era uma coisa de uma riqueza, não é? O que você recebia de informações, de conhecimentos, e isso daí é uma contribuição enorme para a sua formação. E a gente tinha realmente essa vivência muito solidária, muito fraterna, dentro do campus, porque não havia essa distinção. Né? Uma das coisas que mais me chocou, por exemplo, o negócio do choque, que é um verdadeiro choque. Você vir lá do Ceará, onde você, dentro da instituição universidade, o reitor era uma figura que você via uma vez por ano durante a formatura, que ele presidia, mas uma distância de quilômetros. 2 quilômetros de distância você ficava vendo o reitor, quer dizer, jamais o reitor era aquela pessoa inalcançável. Quer dizer, você não podia chegar. E na Universidade de Brasília, não. Você conversava com o reitor toda hora que você quisesse. O professor, aí de repente tinha uma determinada palestra, onde, num auditório lá, nosso, 2 candangos, e estava cheio de gente. O professor chegava. Então o aluno se levantava para dar lugar para o professor não aceitava, o professor ficava, às vezes, não tinha vaga, ele ficava sentado no chão, como os outros ficavam também. Quer dizer, então, esse tipo de vivência, onde havia não só uma espécie de co-governo para gerar a Universidade de Brasília, mas, ao mesmo tempo, quer dizer, através dos programas curriculares, as atividades integradoras, realmente havia essa integração, e aquilo dali realmente para abrir, você ter a condição do saber existir, o saber, a criatividade e, acima de tudo, a formação nossa, né? Tendo como lastro exatamente a lucidez, tendo como lastro a solidariedade, tendo como lastro o prazer, essa vivência fraterna. Isso daí era a Universidade de Brasília, era isso. Só quem viveu lá é que sabe como que a gente, as discussões, discutia-se tudo, que a Universidade de Brasília, inclusive, foi feita para isso. É uma criação onde a crítica da própria criação era feita permanentemente.